Pessoal que se liga aqui no De Primeira, mais um vídeo nesse período de férias, né? Nesse período de recesso aí dos times aqui da nossa cidade. A gente vai abordar aqui um assunto diferente que até então, né, Cleiton, não tínhamos aberto um espaço assim tão generoso para tratarmos do futsal aqui da nossa cidade, Cleiton. Isso mesmo, Cristian Queiroz, nossa audiência também. Olha, a gente vai falar aqui de Passo Fundo Futsal porque foi uma temporada de reconstrução dentro daquilo que foi possível para o clube de Passo Fundo, também uma participação dentro daquilo que foi possível e até por isso um pouco abaixo daquilo que ia sendo feito nos anos anteriores no gauchão da Liga de Futsal. Mas enfim, o Passo Fundo Futsal conseguiu manter aí o calendário ativo, conseguiu fazer com que o torcedor mantivesse a sua vontade de acompanhar o time lá no ginásio do SESC, e agora ficam algumas dúvidas, mas eu acredito que este ano, que foi o ano talvez mais difícil em todos os aspectos para o Passo Fundo Futsal, ele conseguiu sobreviver. É verdade, e o que mais chama a atenção, esse ano é uma marca, né, esse ano de 2022, é que o Passo Fundo Futsal se despediu, até de uma forma oficial, podemos assim dizer, né, o Passo Fundo Oficial se despediu do ginásio Capingui, né, fez até um vídeo lá agradecendo, enfim, foi, não me lembro agora o mês, mas isso aconteceu. Então, o Passo Fundo se despediu da sua casa, onde é a casa do futsal de Passo Fundo, né? É um local marcante, né, Cleiton? Então, o Passo Fundo Futsal, ele sai do ginásio de Capingui, e isso é fato porque tem esse vídeo, que foi até um vídeo bonito. Sim, bacana. De despedida, por uma questão estrutural do ginásio de Capingui, não que fosse à vontade naquele momento, ou talvez até fosse, mas não que fosse forçado a naquele momento o Passo Fundo sair, a não ser que fosse, e eram os problemas estruturais, e acho que é lá no início do ano ainda. Então o Passo Fundo faz a sua temporada lá no ginásio do SESC. Até a princípio havia uma dúvida se a torcida compraria a ideia ou não, e me parece que comprou, porque a torcida foi aos jogos. Estivemos, inclusive, em alguns jogos lá, e a torcida compareceu em bom número. De fato que o Passo Fundo, então, ele, embora não estivesse mais na sua casa, estava ali em um outro ambiente, mas também vivendo toda aquela emoção do futsal. E aqui foi a primeira aprovação que eu vi deste Passo Fundo Futsal no ano, que foi essa troca de endereço, essa troca forçada, e que ele acabou sobrevivendo. E conseguiu ainda levar o torcedor para lá. É claro que teve aqueles que se afastaram um pouco, isso é normal, né? Mas não se perdeu, né? O torcedor continuou indo ao ginásio, continuou indo lá ao SESC Senat. E para mim é a grande dúvida agora, Cleiton, é 2023 aonde o Passo Fundo vai jogar. Eu sinto, isso aqui não é informação, é um sentimento que eu tenho conversando com conselheiros, conversando com o pessoal do Passo Fundo Futsal, de que não há um desejo de permanecer lá no ginásio SESC Senat. A vontade do Passo Fundo é encontrar um outro lugar. E que lugar seria esse? Seria o ginásio Teixeirinha? Seria o ginásio que está sendo construído no clube comercial? Essas me parece que são as alternativas, né? O ginásio do SESC, ele é bom, ele tem a quadra boa, sim, mas ele é de uma instituição que aluga aquele ginásio para quem quiser praticar lá o futsal ou mesmo o voleibol. Então daqui a pouco é uma fonte de renda que o próprio Passo Fundo Futsal teria problemas em treinar, por exemplo. Isso aqui é uma conjuntura, tá? Sim. E daqui a pouco até uma readequação de datas, enfim, daquele pessoal que aluga. Então tem toda uma outra situação. O ginásio Teixeirinha seria, obviamente, a escolha mais racional e a escolha óbvia. Só que em Passo Fundo poucas coisas são óbvias. Poucas vezes acontece o óbvio, né? Exatamente. E assim é também com o ginásio Teixeirinha, que tem aquela série de problemas desde a sua inauguração. E esses problemas, eles continuam, alguns deles se agravaram. Tem uma questão de que está por concessão ao Esporte Clube Gaúcho, então não é o Passo Fundo Futsal pedir lá para a prefeitura, ou mesmo para quem tivesse o ginásio ir lá e ocupar, não, tem que ter a anuência do Gaúcho, e aí será que seria de interesse do Gaúcho? Não sei. As direções já conversaram? Sim, conversaram. Não entraram em denominador comum por uma série de problemas de segurança, estruturais, enfim, de reformas. Então me parece que o Teixeirinha,
embora fosse o óbvio, não vai ser o escolhido. Até soube-se, né, que em algum momento deste ano que passou, as duas direções estiveram bem próximas de chegar a um acordo, né? Sim. Passo Fundo Futsal e Gaúcho estiveram próximas de conseguir organizar uma maneira do Passo Fundo Futsal jogar lá, mas acabou não acontecendo e esbarrou em algumas questões, até a gente não tem tanta informação assim a fundo, né? Mas é algo que eu torço muito, Cleiton, para que aconteça, né? Eu torço bastante para que o Passo Fundo Futsal jogue lá, né? Já se tem algumas outras vezes, imagina um dia, um domingo, que tenha jogo de futsal no ginásio às 11 da manhã e jogo do Gaúcho à tarde, né? Às 3 da tarde lá na arena, o torcedor pode ir às 10 da manhã lá para o complexo, digamos assim, passar o dia inteiro lá, né? Assistindo futsal, depois assistindo jogo de futebol. Então, me parece que seria muito interessante e bom para a cidade, até para o ânimo da cidade mesmo, né? Poxa, é um baita de um ginásio que foi construído com recursos públicos há muitos anos atrás e que a comunidade muito poucas vezes pôde usá-lo. É verdade. Né? Muito poucas vezes, tu conta nos dedos os eventos que teve lá de shows, né? Sim. Que aconteceram, que o pessoal foi para lá para assistir show. Jogos, acho que teve 2 ou 3. Lembro que teve o professor Giba, né? Fez algumas coisas fez 2 jogos de vôlei lá. Isso, aí teve outras categorias, teve até luta livre, teve lá, MMA. Isso, é verdade. Mas parou aí, né? Parou aí. Faz muito tempo. Um futsal profissional, né? Que é que foi por que foi construído aquele ginásio à época, né? Isso Sim. Infelizmente nunca teve e é uma coisa que eu desejo muito, torço muito, espero que um dia a gente possa ir lá ainda para assistir, para cobrir um jogo de futsal naquele ginásio. E principalmente se o Passo Fundo Futsal ele almeja dar um passo adiante, né? Quem sabe disputar uma liga nacional algum dia, aí tem que ter um espaço bem adequado e aí o ginásio do Teixeirinha seria excelente para isso. Seria excelente mesmo, né? Então, teve essa reconstrução do Passo Fundo Futsal enquanto sua sede para os jogos, teve reconstruções diversas do Passo Fundo Futsal ao longo da temporada. Sim. Ele trocou o comando técnico, Juninho, que vinha de um trabalho longo, um trabalho bom, acabou saindo. Muitos jogadores acabaram saindo também. Outros jogadores vieram. Veio um técnico tão competente quanto o anterior, que é o Giba. Conhecido, né? Conhecido, aqui da terra, conhecido do futsal do Rio Grande do Sul. E quando ele foi apresentado, ele já disse que teria dificuldades, porque o time iria oscilar. E, de fato, ele acabou oscilando. Sim. Por todas essas mudanças e todas essas novidades que aconteceram, todas elas simultaneamente. A gente teve jogador que veio com o decorrer do ano e antes de terminar o ano já saiu. É verdade. Então a gente teve quase que uma reconstrução de elenco do Passo Fundo Futsal em meio à competição. E aqui eu vejo muitos méritos, tá? Embora o Passo Fundo Futsal não tenha sido semifinalista, por exemplo, coisa que ele sempre vinha sendo, ele conseguiu, primeiro, não sofrer em nenhum momento risco de rebaixamento, qualquer coisa assim. Classificou-se com folga para a segunda fase, passa na segunda fase e depois ele cai na terceira fase. Então, o Passo Fundo Futsal, dentro de toda essa dificuldade, eu avalio como um ano de reconstrução, que dentro dessas dificuldades, ok. E foi um ano em que a gente sabe que o Passo Fundo Futsal não investiu tanto assim no time, né? O Passo Fundo Futsal fez uma opção de não fazer um investimento muito alto nessa temporada no elenco, no time. E aí o resultado vai ficar abaixo do que se tinha em outros anos, né? A gente sabe que teve ano aí que o Passo Fundo fez um grande investimento, né? Que fez um time de ponta aí aí de fato chegou na final de praticamente todas as competições que disputou, Sim, né? Isso. Foi campeão de 2, 3 competições, chegou na final do Gauchão lá com a CBF. Então foi um ano que teve muito investimento, teve resultado dentro de quadra, né? Nesse ano o investimento foi mais baixo e o resultado não veio. Vamos ver para 2023. Torço muito para que seja feito um investimento e que o Passo Fundo defina a sua casa, mesmo que seja o SESC Senat, que defina, aqui é a nossa casa, que a gente não fique nessa especulação de pode ir para outro lugar, quer jogar em outro lugar, busca outro espaço. Não, define, então é no SESC Senat e pronto, né? Que se tenha pelo menos essa definição por parte do clube.
Isso aí, né? E que a torcida não abandone o clube. Verdade, isso aí. Como não abandonou neste ano, que siga acompanhando o projeto e quem toca o projeto também não o abandone. Isso. Né? Porque daqui a pouco você pode desanimar, porque o ano não foi de semifinal, o ano passou ao largo da expectativa de ser campeão, por exemplo, e aí daqui a pouco alguém pode desanimar e sair do projeto. Acho que não é o momento. O momento, bem pelo contrário, é para tentar agregar mais pessoas e fazer com que o Passo Fundo retome lá aquela linda trajetória que ele teve de semifinalista, de finalista, enfim, né, de ser um grande expoente do futsal do Rio Grande do Sul. É isso aí. Bom, em breve a gente vai ter entrevistas aqui no nosso canal, né? Estamos preparando para esse período aí que não tem futebol, que nada está acontecendo, entrevistas sobre o futebol da nossa cidade. Então fique ligado aqui no nosso De Primeira. Você que não se inscreveu, faça isso. Inscreva-se aqui no nosso canal, Cleiton. Valeu, então. Inscreva-se, dá o teu like aqui também, divulga para os teus amigos aqui o De Primeira, porque a gente não te abandona, certo? É isso aí. A gente vai voltar na sequência com mais vídeos. Até a próxima.